os tesouros da promessa do Espírito Santo. Nesses próximos cultos nós vamos falar muito sobre o Espírito Santo, porque eu acredito que essa é a direção que Ele tem nos dado, para os próximos dias. E o tema de hoje é os tesouros da promessa do Espírito Santo. Todos nós sabemos que o Espírito, ele foi prometido. Houve uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado. E a minha intenção nessa noite é trazer para você a responsabilidade de entendimento acerca da promessa do Espírito Santo. Nós vamos observar alguns tesouros dessa promessa, observar o que é que essa promessa nos trouxe escondido nela mesmo, porque quando a gente fala das promessas em si, ela já se cumpriu e nós sabemos disso, mas eu quero trabalhar com você e mostrar para você biblicamente que existem alguns tesouros por trás dessa promessa que nós precisamos entender. Existe esse lugar de entendimento e é muito importante que a gente alcance, para a gente então desfrutar da melhor maneira dos princípios, e nós vamos cavar na palavra de Deus, para a gente encontrar esses tesouros escondidos. Nós vamos começar com o texto de Joel, que foi o texto que o apóstolo Pedro utilizou lá em Atos 2, para justificar o que estava acontecendo depois do derramamento do Espírito. E eu creio que nós podemos ter um entendimento muito mais profundo, muito mais revelador sobre a promessa do Espírito Santo, onde nós vamos ver que essa promessa ela é rica, ela é ampla, é fundamental para todo o processo da nossa vida cristã. Abra comigo a sua Bíblia no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim o texto: e acontecerá depois disso, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esse texto é uma profecia que prometia a descida, o derramamento do Espírito Santo. E foi exatamente esse texto que o apóstolo Pedro usou em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele. E eu quero na verdade utilizar esse texto como um ponto de partida daqueles tesouros que nós vamos cavar dessa promessa do Espírito Santo. E o primeiro tesouro que eu quero compartilhar com você é que essa promessa é para todos. Perceba que o texto diz que derramaria do Espírito sobre todos, sem distinção. A promessa ela viria para todos os povos, e nós não podemos nos colocar de fora dessa promessa. Nós não podemos simplesmente anular uma promessa que é para todos os povos, porque a gente não se sente digno de receber o Espírito, ou de participar da promessa do Espírito. Existem algumas pessoas que têm um senso de inferioridade tão grande, que acreditam que o Espírito Santo pode se manifestar na vida de todos, menos na vida dela. Só que isso não é verdade, porque existe um tesouro na promessa do Espírito Santo, que ele seria derramado sobre todos, sem distinção. Então, se você tem dificuldade de acreditar que a manifestação ou derramado do Espírito Santo é para você, tome posse dessa palavra hoje, porque se você for parar para pensar, o fato de não haver distinção nos evidencia, nos mostra um tesouro escondido. Deus ele já estava então preparando isso. Não existia classe social para diferenciar quem receberia ou sobre quem o Espírito Santo seria derramado. Então o primeiro tesouro da promessa do Espírito é que ele viria, seria derramado sobre todos. O fato dele não fazer distinção nos mostra que é algo glorioso, é um tesouro escondido por trás dessa promessa. O segundo tesouro escondido que eu quero compartilhar com você, que está por trás dessa promessa do derramamento do Espírito Santo, é que traz uma promessa de manifestação dos dons do Espírito Santo. O versículo 29 diz assim:
até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mas o finalzinho do verso 28, ele diz assim, ó: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então, na promessa do derramar do Espírito Santo, existia já uma evidência de que os dons do Espírito Santo seriam manifestados. Por que que isso é um tesouro para nós? Porque quando a gente enxerga essa promessa, a gente consegue enxergar que já era um desejo de Deus fazer com que o Espírito Santo se manifestasse através da nossa vida. É importante que a gente entenda, porque esse tesouro ele estava meio que escondido. Se a gente não se atentar para o detalhe do texto, a gente não descobre esse tesouro. A manifestação do Espírito Santo já era também uma promessa que estava intimamente ligada à promessa do Espírito Santo. A manifestação dos dons espirituais estava intimamente ligada à promessa da descida do Espírito Santo. Ele diz: os vossos jovens, eles sonharão, profetizarão, terão visões, os velhos sonharão. Quando a gente tem o entendimento de que a promessa do Espírito Santo já vinha carregada, permeada de uma promessa de manifestação dos dons espirituais, você vai perceber que o pressuposto para a manifestação dos dons é o derramar do Espírito. Não tem como os dons do Espírito Santo se derramarem se ele não fosse derramado primeiro. Os dons do Espírito Santo, eles só podem ser evidenciados porque houve a descida do Espírito Santo. Então existe um tesouro escondido nessa promessa. Era o tesouro de que os dons seriam evidentes, manifestos. Quando eu comecei a entender isso aqui, o fato dessa promessa do Espírito ser para todos, o fato da promessa do Espírito já demonstrar que os dons seriam manifestos, esse entendimento começou a tomar conta de mim como nunca antes, porque agora então, crendo e sabendo que esse cumprimento da promessa já veio, nós podemos então fluir no Espírito de uma maneira melhor. Nós podemos ter uma vida espiritual aqui na terra de forma mais profunda. Nós precisamos ter um entendimento claro, revelador, de que a promessa do Espírito Santo carrega nela mesmo alguns tesouros que nós podemos cavar e entender para viver no nosso dia a dia. O terceiro tesouro que contém nessa promessa do Espírito Santo é de que ele viria e seria permanente. Isso é muito interessante a gente entender. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não vem só um momento mais. No Antigo Testamento ele vinha sobre os profetas, ele se manifestava e então é como se ele se retirasse ou só permanecesse em cima. Agora com essa promessa o Espírito Santo ele vem para ficar. Então é um tesouro escondido nessa promessa. Ele nos dá uma segurança da presença do Espírito em nós. Olha o que está escrito em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto é muito famoso porque nele está a grande comissão. É quando Jesus está dando as orientações, as instruções para que os discípulos fizessem discípulos. E no final, nesse verso 20, ele diz: e eu estarei convosco. A pergunta que fica era: como é que Jesus estaria conosco? Porque ele diz que iria, mas haveria de rogar ao Pai, para que o Pai enviasse o Consolador. Então hoje Jesus está conosco, mediante o Espírito Santo. Então a promessa do Espírito Santo, é uma promessa de algo permanente, existe um tesouro escondido nessa promessa, é um tesouro da segurança. Você não precisa mais ficar inseguro: será que Deus está comigo? Será que Deus vai permanecer em mim? Por quê? Porque a promessa do Espírito já veio com o tesouro dessa segurança. É uma promessa do Espírito que ficaria conosco, é uma promessa permanente. Quando você então reconhece a Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você tendo o Espírito Santo dentro de você, você pode ter segurança de uma vida bem sucedida em Deus, desde que praticando os princípios eternos.
Porque o tesouro que nós acabamos de descobrir é que ele fica conosco, é permanente. E alguém pode perguntar assim: olha, essa promessa nos fala que o Espírito Santo fica do nosso lado? Não. Jesus, quando ele viveu na terra, ele caminhou entre os discípulos. Deixa eu dizer algo para você: a promessa do Espírito Santo, quando cumprida, traz o Espírito para morar em você, dentro de mim, dentro de você. Então nós temos um privilégio que os discípulos não tiveram. Os discípulos tiveram Jesus entre eles, nós podemos ter Jesus pelo Espírito Santo em nós. E esse tesouro da permanência nos dá segurança. João 14,16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha o verso 17, João 14,17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa permanência do Espírito não se aplica só ao fato dele estar do nosso lado, como eu disse. Então descobrir que o Espírito Santo agora habita em você é um tesouro que foi revelado na promessa de que o Espírito Santo viria. Se você começar a entender isso, você vai ter segurança de que Deus está com você, mesmo quando você não sente nada, mesmo quando você não vê, Ele está, porque o texto diz, você o conhece. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito, nós precisamos ser chacoalhados por Ele, e essa segurança que a presença do Espírito Santo em nós nos traz, é um tesouro que veio escondido na promessa do Espírito Santo. Hoje nós não precisamos temer mais, nós temos o Espírito em nós. O quarto tesouro dessa promessa do Espírito Santo é que ele vem sem limitações. O Evangelho de João capítulo 3 versículo 34 diz o seguinte: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deixa eu dizer algo para você: tudo que você precisa para viver o cristianismo está dentro de você. Tudo que você precisa para viver um verdadeiro evangelho já está em você pelo Espírito Santo, porque Deus não dá o Espírito por medida, Deus não dá o Espírito com limitações. E essa palavra Espírito, nesse texto que nós lemos, é com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Deus não dá o Espírito dele de forma medida, pela metade, parcialmente. Deus, quando Ele concede o Espírito Santo para habitar na vida do cristão, é de uma maneira completa, ou seja, em outras palavras, tudo aquilo que você precisa para viver um verdadeiro, um genuíno evangelho, se encontra dentro de você. O que a gente precisa na verdade então é começar a desenvolver, é externar a presença do Espírito que já habita em nós, porque isso é um tesouro. Você não tem limites, o Espírito do Senhor está em você. Agora, quando a gente fala de não ter limite, pode parecer um pouco perigoso, para falar, então a gente pode tudo. Não é nesse sentido, é no sentido de fé. Não existe nada que Deus não possa fazer por você, ou através de você. Não existe nada que não possa acontecer dentro de você, pelo Espírito que está em você. O Espírito Santo, ele está completo dentro de ti. Então o que nós precisamos para desenvolver uma vida cristã, é deixar que o Espírito Santo que está em nós, se manifeste através de nós. Está fazendo sentido isso aqui? Se o Espírito Santo está em mim, está em você, e Deus já deu o Espírito sem medida, ou seja, sem nenhum limite, significa que tudo aquilo que ainda não está acontecendo em nós, não pode ser culpa do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a corresponder com o Espírito Santo, nós precisamos interagir com o Espírito Santo, nós precisamos aprender a se relacionar com o Espírito Santo, pelo testemunho interior. O mundo chama isso de intuição, mas se você tem o Espírito de Deus, você não pode menosprezar o testemunho do Espírito no seu interior,
porque Deus não te deu o Espírito com limitação, e isso é um tesouro que havia escondido na promessa do Espírito. Quando você começa a estudar essa promessa do derramar do Espírito Santo, você percebe que muitos outros tesouros, além deste, estão ali. E agora, se você percebe que não existe limitação, que você já tem o Espírito Santo na plenitude dele em você, o que é que falta para você fluir muito no Espírito? O que é que falta para você corresponder muito com aquilo que o Espírito Santo impulsiona você a fazer? Nós precisamos entender que ao descobrirmos que essa promessa do Espírito é ilimitada, isso se torna um tesouro para a nossa vida cristã. Se a gente começa a perceber que o Espírito Santo é a plenitude de Deus em nós, nós não vamos mais dar desculpas para coisas que nós não mudamos, nós não vamos mais dar desculpa para uma diretiva de Deus que nós não obedecemos. Quando você percebe que o Espírito Santo é tudo que você precisa e já está completamente em você, a sua vida ela passa a ser ativada diariamente. Você vive de glória em glória, de renovo em renovo, de fé em fé, e assim você se torna a imagem, a semelhança de Jesus. O quinto tesouro dessa promessa do Espírito Santo é que fluiria também através de você o Espírito. João capítulo 7, no verso 37 a 39, diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Preste atenção nisso aqui. Essa promessa já deixava muito claro que não seria algo exclusivamente seu. A promessa do Espírito Santo vir já demonstra que ele não ficaria só para você. Isso é um tesouro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia diz que ele estava falando sobre o Espírito. Deixa eu dizer algo para você. No cumprimento da promessa, quando o Espírito Santo veio, você agora passa a não ter somente ele sem limitações, ele pode e deve fluir através de você. O Espírito Santo não é algo exclusivamente seu. O cumprimento dessa promessa não é algo exclusivo seu, não é para que você simplesmente tenha o selo ou o penhor da salvação somente, ainda que isso seja importante, mas você precisa perceber que o Espírito em você é para que você flua, é para que você desenvolva o fluir do Espírito, é para que do seu interior fluam rios de água viva. É para que a partir da sua vida, o fluir do Espírito possa acontecer, a ponto de transbordar e alcançar a história de pessoas que estão ao seu lado. Essa promessa do Espírito Santo tem o tesouro que muito me chama a atenção, porque ele está querendo dizer o seguinte: o Espírito Santo vai ser derramado, mas preste atenção, é para você deixar fluir. A promessa do Espírito Santo carrega o tesouro do transbordar do Espírito. Nós precisamos entender que esse tesouro, que é fluir do Espírito através de mim e de você, é para que alcance vidas que ainda não vivem essa fluência no Espírito. Existem cristãos que têm a presença de Deus na vida deles, só que eles precisam ser inundados por um rio, ou então que eles se joguem nesse rio. O importante é que você, tendo o entendimento de que o Espírito não é só para que você desfrute dele, mas para que flua através de você, você seja um instrumento do Espírito para alcançar e transbordar na vida de outros. Quando eu comecei a perceber que existia esse tesouro por trás dessa promessa do derramar do Espírito Santo, eu fui encorajado a deixar esses rios fluírem de dentro de mim de uma maneira mais eficaz. Nós precisamos perceber e entender
que essa profundidade no Espírito não é algo difícil que muitas vezes as pessoas têm dito. O que nós precisamos muitas vezes é deixar fluir. O Espírito Santo já está em mim, já está em você. Nós precisamos começar a cooperar mais com o Espírito Santo. Quando você começar a ter um entendimento de algo que você precisa fazer, você pode fluir no Espírito, correspondendo com Ele, e deixar que esses rios fluam através de você, a ponto de alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Quando você flui no Espírito Santo, você está sendo obediente ao cumprimento da promessa. Quando você flui numa vida espiritual, você está sendo obediente àquilo que as Sagradas Escrituras nos sugerem enquanto cristãos. E saber que não pararia em mim o fluir do Espírito Santo me motiva, porque me encoraja a viver cada vez mais fervorosamente no Espírito. Nós precisamos deixar de ser aqueles cristãos frios. E eu respeito muito a racionalidade de alguns, mas nós precisamos fluir na vida no Espírito de maneira tal que transborde na vida de outros. Nós não podemos ter o Espírito Santo só para o nosso bel prazer. Nós precisamos deixar fluir, transbordar sobre a vida das pessoas, porque esse é um tesouro que estava escondido na promessa do Espírito para nós. O sexto tesouro, o que me fascinou, é que essa promessa do Espírito Santo é uma promessa de paternidade. Olha o que diz João capítulo 14 verso 18: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês outra vez. Jesus, quando ele estava falando sobre a promessa do Espírito Santo, ele disse assim para os discípulos: fiquem tranquilos, porque eu não vos deixarei órfãos. O que é um órfão? Órfão é alguém que não tem pai. Órfão é uma pessoa que não tem um pai, uma mãe, que não tem um referencial. Jesus está dizendo assim: eu não vos deixarei órfãos. E o contexto é a promessa do Espírito. Deixa eu dizer algo para você: existe um tesouro escondido. O Espírito Santo, quando ele é derramado, é como se estivesse prometendo uma paternidade, um pai. Ele está dizendo assim: ainda que você não tenha um pai terreno, ainda que você não tenha alguém como mentor, ainda que você não tenha uma referência, você não ficará órfão. O Espírito Santo também é pai. Porque quem ele enviaria? De que maneira Jesus voltaria? Porque ele diz assim: ó, vocês não vão ficar órfãos, fiquem tranquilos, eu voltarei. Ele enviaria o Consolador para permanecer conosco. Nós sabemos que a segunda vinda de Jesus também é iminente, mas hoje nós já podemos desfrutar de uma paternidade do Espírito Santo. Nós entendemos que os discipuladores, os líderes que lideram nossas vidas, eles são pais espirituais também, amém? Mas deixa eu dizer algo para você: o pai que você precisa, o discipulador que você precisa, o Espírito Santo, ele é esse. Às vezes a gente centraliza a nossa vida e o nosso crescimento tanto na vida de um líder, de um pastor, que a gente muitas vezes se frustra. E existe o Espírito Santo como um pai, como um treinador, como um discipulador, como um pastor, para nos ensinar e nos levar numa profundidade que nós não tínhamos antes. Deixa eu dizer algo para você: existem verdades que só o Espírito Santo vai revelar a você. Existem verdades espirituais que o teu pastor, que o teu discipulador, o teu líder, ele não vai revelar, porque o Espírito vai revelar diretamente a você. Então existe um tesouro escondido nessa promessa, e esse tesouro é uma paternidade que o Espírito Santo confere a nós. Isaías 49:15 diz assim: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Existe uma paternidade para mim e para você, escondida nessa promessa do Espírito, e nós precisamos nos apossar da liderança do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos nos apossar de uma liderança, de um governo do Espírito.
Efésios, quando nós lemos aquele texto de 5:18, diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ideia de governo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo aos Efésios: não deixe que o álcool governe a sua vida, seja governado pelo Espírito. Enchem-se do Espírito Santo, deixai-vos encher do Espírito, sejam governados pelo Espírito. É como se ele estivesse dizendo: deixe que o Espírito Santo lidere a sua vida, deixe que o Espírito Santo seja o seu pai, deixe que o Espírito Santo seja o seu líder. A promessa do Espírito Santo tem um tesouro, que é a paternidade do Espírito na minha vida e na sua, e nós não podemos rejeitar essa paternidade do Espírito Santo. Nunca passou no coração de Deus nos deixar órfãos, nunca esteve no coração de Deus abandonar os seus filhos. Deus nunca sonhou com um filho órfão, pelo contrário, o que Ele idealizou foi uma adoção. Quando Jesus morre naquela cruz, ressuscita, nós somos adotados, nós temos a mesma posição que Jesus tem, de filhos por adoção. O que é importante? Se a gente entende a adoção, nós precisamos também entender essa filiação. A adoção carrega a filiação, e existe essa promessa de paternidade, que nos mostra que somos filhos. Nós não podemos nos relacionar com Deus, com o Espírito Santo, como desconhecidos dele. Nós precisamos nos relacionar como aqueles que são íntimos. Amém? O sétimo tesouro é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz em Atos 1:5: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Jesus Cristo. Jesus está dizendo: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa promessa do derramado Espírito tem o tesouro do batismo com o Espírito Santo. Essa palavra batismo é aquela mesma para batizar nas águas, de mergulho, de imergir. Nós seremos, ou a promessa diz que nós seríamos mergulhados, imergidos com o Espírito Santo. Nós precisamos desmistificar essa ideia de batismo no Espírito Santo. É nada mais, nada menos do que você viver imergido, mergulhado com o Espírito nele. É nós vivemos a tal ponto de sermos um. É uma ideia de relacionamento íntimo. Quando essa promessa vem, ela nos dá o tesouro do batismo com o Espírito. Por quê? Porque nós precisaríamos dessa imersão no Espírito. A promessa do Espírito Santo também traz o tesouro do revestimento de poder. Lucas 24:49 diz que os discípulos precisavam esperar até que do alto fossem revestidos de poder. A promessa do Espírito, ela traz o tesouro do batismo com o Espírito Santo, o tesouro desse revestimento de poder. Atos 1:8 diz que nós só podemos testemunhar ao descer sobre nós o Espírito Santo. Aí sim nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Nós não temos como testemunhar, pregar, falar do amor de Jesus, se nós não formos revestidos de poder. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, que nos comissiona, que nos ativa a pregar as boas novas, a viver imergidos nele. É você viver a tal ponto, comprometido com o Espírito Santo, a ponto de você ser um com Ele. Quando nós falamos da promessa do Espírito Santo, e encontramos o tesouro do batismo, que vem atrelado a essa promessa, nós precisamos então nos abrir para esse revestimento de poder. Nós precisamos não somente se abrir, mas corresponder e fluir numa vida íntima com o Espírito de Deus. O que é o batismo do Espírito Santo de forma prática, ao meu ver? É uma autorização para você viver uma vida íntima com Deus aqui na terra. Não é um frenesi, não é só o manifestar de dons, não é só o falar em línguas e profetizar.
O batismo com o Espírito Santo, ele é a permissão do céu para que você se relacione profundamente com ele aqui. É um revestimento de poder que te aprova, que te autoriza a fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer. Amém? Então nós não podemos rejeitar esse tesouro que vem alinhado a essa promessa do Espírito Santo. É bem verdade que a promessa do Espírito Santo já se cumpriu. E nos próximos cultos, nas próximas mensagens, eu vou abordar a ideia das obras do Espírito Santo, eu vou trabalhar a ideia do cumprimento, mas eu quero que você entenda que mediante a promessa do Espírito Santo, todos esses tesouros que eu compartilhei com vocês até aqui, já estavam dentro dela. A promessa do Espírito por si só, já carrega esses tesouros que nós acabamos de compartilhar aqui. Agora o que é importante para a gente concluir? Se nós não descobrirmos esses tesouros que vêm da promessa do Espírito Santo, e não conseguirmos compreender esses tesouros, muito dificilmente nós vamos conseguir desenvolver uma vida espiritual. Se nós não conseguimos compreender de uma maneira prática, nós não vamos conseguir viver no Espírito nesses dias. A gente precisa entender que a própria promessa do Espírito Santo já trazia para nós tesouros que apontavam manifestações do Espírito. A gente precisa entender e ter essa revelação no nosso íntimo, no nosso interior, para que assim a gente pratique a vida no Espírito. A maioria dos cristãos tem um pouco de dificuldade de entender o que é a vida no Espírito. E eu não quero aqui generalizar, mas a vida no Espírito, ela é muito mais simples e dinâmica do que eu e você pensamos. A vida no Espírito é você andar sensível àquilo que Ele quer fazer e falar onde você estiver, em qualquer momento. A vida no Espírito, ela não está simplesmente fechada a um culto religioso. A vida no Espírito não está limitada ao seu encontro com Ele no quarto. A vida no Espírito é uma dinâmica diária. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua família, é onde você andar, você pode andar no Espírito, você pode viver no Espírito. Mas para a gente desenvolver essa vida no Espírito, nós precisamos então compreender os tesouros desta promessa. Porque senão muitas vezes a gente vai ter um conhecimento raso do Espírito. Nós seremos como Apolo, por exemplo. Em Atos 18, o Apolo, ele pregava com muita ousadia, com muita intrepidez, ele ensinava com precisão as Escrituras, mas diz o texto que ele não conhecia o caminho de uma forma completa, a ponto de Priscila e Áquila precisarem o chamar para a casa deles, para falar com ele sobre o caminho de uma maneira mais acertada. Qual era a deficiência de Apolo? Ele conhecia o batismo de João. Ele então foi instruído por Priscila e Áquila sobre o Espírito Santo. Nós precisamos então conhecer o Espírito Santo, para que a gente ande e viva no Espírito. O nível de entendimento profundo sobre a vida no Espírito só será alcançado quando nós entendermos a riqueza da promessa do Espírito. Quando a gente começar a descobrir os tesouros da promessa do Espírito Santo que já está em mim e em você. Nós precisamos caminhar então para um nível tão profundo, muito mais íntimo com o Espírito Santo, a ponto das pessoas começarem a serem atraídas pela presença do Espírito Santo que está em você. O Espírito Santo, ele é muito mais do que o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação. É a autorização para uma vida íntima que nós podemos ter com Deus. O Espírito Santo, ele é muito mais que a força, que uma energia, que um poder meramente humano. Ele é a vida de Deus, é o dínamo de Deus, para que a gente viva a nossa vida com poder. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a partir desses tesouros, desenvolver uma vida no Espírito. Desenvolva uma caminhada, fique perceptível aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e através da sua vida. Onde você estiver, deixe o Espírito fluir, deixe esses rios de águas vivas fluírem de dentro de você, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver.
E dessa maneira, você cada vez mais vai ter a compreensão, a revelação no Espírito, de que a vida espiritual, ela está totalmente acessível, porque tudo aquilo que você precisa, já está em você, pelo Espírito Santo. Amém?